Boa tarde, turma, os professores. Esse é o vídeo self que foi solicitado pela atividade de NPC do estágio 3 do ensino médio, tá bom? Nesse vídeo eu vou relatar um pouco das minhas experiências que eu tive aí no estágio. E para relatar essas experiências eu tenho aqui algumas perguntas que são norteadoras, que foram aí propostas pela própria disciplina. A primeira pergunta é: o que você achou da estrutura da escola? Bem, na minha percepção, a escola ela tem uma estrutura bastante agradável para o ensino, pois as salas elas são climatizadas. Sabemos que o estudo em si ele causa um estresse para o aluno. Então a área de lazer também é bastante agradável, tem quadra poliesportiva para o aluno desestressar, digamos assim, e voltar com as cargas totalmente deixadas lá fora da sala de aula. Então, a escola em si ela tem uma boa estrutura, ela tem iluminação, elas são climatizadas com ar-condicionado. Então, mesmo à tarde, o clima dentro da escola é bastante favorável para a aprendizagem. A segunda pergunta é a seguinte: o que você considera que pode melhorar na estrutura da escola para o melhor ensino de biologia? Bem, nós sabemos que, como eu falei, a escola ela tem uma estrutura muito interessante para o ensino. Uma estrutura que eu qualificaria como boa para o ensino. O que poderia melhorar seriam os laboratórios. Eles poderiam disponibilizar mais materiais para que façamos mais aulas práticas com os alunos. Algumas experiências em biologia, por exemplo, em genética, experiências que nós precisamos fazer no laboratório para que o aluno tenha uma aprendizagem melhor, para que ele vivencie na prática o que é estudado na teoria. Às vezes nós somos impossibilitados de fazer isso pela falta de material. Na minha opinião, essa é a única coisa que deveria melhorar na estrutura da escola, porque no restante, nas minhas experiências, não deixou nada a desejar, a não ser a falta desse tipo de material para realizar as aulas práticas e o aluno ter uma aprendizagem com mais eficiência. A terceira pergunta é: como você avalia o seu orientador técnico? Quais as principais características do agir docente dele? O meu orientador técnico foi uma mulher, Bianca Lima da Rocha. E a Bianca ela é muito experiente na área. Então, eu avaliaria ela como um profissional muito competente, até porque eu me espelhei nela para poder realizar esse estágio, né? Segui muitas orientações que ela me dava para eu poder concluir o estágio com eficiência, com sucesso, com qualidade. Então, eu avalio o meu orientador técnico como uma pessoa muito competente. Ela tem uma dinâmica boa de aula. Uma qualidade muito interessante dela que eu achei é que ela é muito extrovertida. Os alunos, muitas das vezes, eles são muito... têm um comportamento muito desqualificado, sabe? Deixando a desejar, são muito bagunceiros às vezes. E ela conseguia contornar essa situação com o carisma dela. Ela falava ali uma situação engraçada, chamava a atenção do aluno de novo para a aula. Então é muito interessante que o professor ele possua essa qualidade. Porque os alunos, por si só, eles são tendenciosos a se dispersarem da aula, seja por brincadeira, seja por qualquer outra coisa. E a Bianca, ela tinha essa qualidade. Ela conseguia trazer o aluno de volta para a aula através de um argumento aí que seja engraçado, que chamasse a atenção do aluno de volta para o que ela estava falando. A quarta pergunta é: como você avalia o seu parceiro de estágio nas regências que você assistiu? Bem, essa pergunta ela não vai ter uma resposta nesse vídeo, porque eu fiz o meu estágio sozinho. Eu não tive um parceiro ali para eu poder acompanhar, não. A única avaliação que eu pude fazer foi do meu orientador técnico, que foi a professora da sala de aula. Eu não fiz com um colega de sala não, fiz sozinho. Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta 5. Como você se autoavalia nas suas atividades durante o estágio com enfoque nas regências? Essa autoavaliação, às vezes, ela é um pouquinho difícil de ser feita, eu reconheço. Mas, pelo que eu pude experimentar, eu particularmente
considerei a minha regência muito boa. O meu próprio orientador técnico, ele considerou o mesmo, né, como está lá na nota que ele me deu. Agora, uma coisa muito interessante que eu via nos meus próprios argumentos é a questão de procurar ser engraçado, porque os alunos, eles admiram muito essa qualidade. Eu percebi que na sala em que eu lecionava, eles riam quando eu era engraçado, e pelo fato de eu agir de forma engraçada, sem fugir completamente do conteúdo, e aquilo prendia a atenção deles. Então essa é uma coisa muito interessante que eu vi em mim mesmo. E uma coisa que eu acredito que eu preciso melhorar é que às vezes eu sou muito cobrador das coisas. Eu não sei se isso é de fato uma qualidade ou um defeito, porque se você exigir demais dos alunos, é uma espada de dois gumes. Por um lado, você torna o aluno mais apto a realizar qualquer prova aí de vestibular, de Enem, e por outro lado também isso acaba cansando demais o aluno. Então eu preciso melhorar nisso, preciso encontrar mais o equilíbrio nas exigências que eu faço em sala de aula, como por exemplo a realização das atividades. Às vezes a gente propõe uma atividade, o aluno leva muito tempo para concluir, uma atividade fácil até. Então, no meu estágio eu cobrei muito isso. Eu acredito que eu tenho que procurar ser um pouquinho mais flexível para ver qual o ritmo do aluno, para que ele se adapte melhor ao conteúdo que ele está estudando. A sétima pergunta. Aliás, sexta pergunta. Quais as dificuldades encontradas e quais as estratégias utilizadas para superar? As dificuldades que eu encontrei foi a mesma que o professor orientador encontrava também. É a questão do aluno ser muito disperso, ser muito bagunceiro, gostar muito de brincar. Então, por vezes, eu tentei entrar ali na onda dele, sendo engraçado, compartilhando o mesmo fato ali com ele, tentando entrar na história dele, e através disso eu puxar a atenção dele de volta para o que eu estava ensinando. Então, a única dificuldade que eu encontrei foi essa. Foi de chamar a atenção do aluno para o que eu estava falando, para o conteúdo. E a estratégia que eu usei foi essa, foi ser engraçado com eles. Às vezes eles estavam contando ali um fato que não tinha nada a ver com a aula. Então eu entrava naquele fato, né, discutia com eles ali rapidinho, coisa de 30 segundos, e trazia a atenção deles de volta para o conteúdo que estava sendo ministrado. A sétima pergunta. Qual a importância qual a temática do seu minicurso e como avalia a aplicação ou realização? A temática do meu minicurso ele foi diferente do que eu fiz no ensino fundamental. Eu falei sobre as leis de Mendel, então eu fiz meio que um estudo extensivo sobre as leis de Mendel, focando ali principalmente os vestibulares, seja de instituição particular ou seja o Enem, por exemplo. Então, o meu minicurso ele foi justamente nisso. Eu particularmente eu avalio como bom porque é o foco da escola, é preparar o aluno não só para a sua vida lá fora da escola, mas para exames importantes da vida dele, como o vestibular, por exemplo. Então eu foquei o minicurso diretamente nisso, nas leis de Mendel, um tema como genética, né, a primeira e segunda lei de Mendel. Oitava pergunta. Como foi o planejamento das aulas com os orientadores técnicos? Foi muito satisfatório e, lógico, trouxe uma série de benefícios. Aprendi muitas coisas que eu não sabia, até porque eu estava ali com um profissional que já tinha muita experiência na área. E aí, sentando lado a lado com ele, eu pude perceber muita coisa que eu não sabia, entendeu? Eu pude planejar uma aula sem nem conhecer os alunos. Através do professor, eu já tinha uma ideia de como era a sala de aula. Então eu pude planejar a aula com ele baseado nisso, no comportamento deles, no nível acadêmico que eles tinham. Então foi muito satisfatório. A nona pergunta. Como os encontros presenciais e as atividades da plataforma interferiram no seu desenvolvimento nesse estágio? Interferiram simplesmente de forma positiva, lógico. Nos encontros presenciais a gente fazia um apanhado de como estava o estágio, a professora nos orientava de como continuar, foi simplesmente satisfatório. E a 10ª pergunta, faça uma conclusão dos estágios realizados no curso por meio de uma rápida retrospectiva. Bem, estagiar no ensino médio é completamente diferente de estagiar no ensino fundamental. Os alunos são mais maduros,
e também ao mesmo tempo são mais brincalhões também. Os conteúdos por si só, eles são mais aprofundados nos temas. Então, no ensino fundamental, eu não tinha que estudar tanto para poder lecionar uma aula, mas no ensino médio não, eu tive que estudar bem mais. Então essa foi a grande diferença que eu senti de um estágio para o outro. No ensino médio eu tive que cobrar mais de mim mesmo, tive que me esforçar mais, tive que ali que dominar o conteúdo de fato e passar para o aluno numa realidade que ele iria encontrar num exame de vestibular e de Enem, por exemplo. Essa foi a minha grande preocupação. Então essa foi a diferença, foi a cobrança que eu tive de mim mesmo de um estágio para o outro, tá bom? Então esse foi o vídeo selfie, que foi realizado por mim, onde eu mostrei um pouquinho dos relatos que eu tive no estágio de ensino médio 3.